TV Câmara, a TV do povo de Natal. Vamos ter inicialmente Freitas Júnior, que é educador, é postulante à Prefeitura de Natal e é da rede de sustentabilidade, que tem como líder maior Marina Silva. Inicialmente, no segundo bloco, nós vamos entrevistar o deputado Rafael Mota. Ele vai nos falar, né, sobre essa onda toda que está acontecendo no Brasil aí, né? E sobre a votação na Câmara, que ele participou, e a expectativa com relação ao Senado também, quando vai ser votado o impeachment de Dilma Rousseff. Temos também a presença do jornalista Aloysio Lacerda. Ele está substituindo o nosso colega Danilo Sá, que, por motivos superiores, não pôde comparecer ao programa hoje. Boa noite, inicialmente, a Freitas Júnior. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Aloysio. E boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e também pela internet. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Pinheiro. Obrigado pelo convite. Eu posso questionar o jovem? Fazer a primeira pergunta. Diante de todo esse tumulto, é interessante a gente vê um jovem abraçando o processo político, né? Já que ele pretende ser candidato a prefeito de Natal, né? Vai certamente submeter seu nome à convenção estadual. Você é educador. Pergunta, você fez política estudantil? Obrigado pela pergunta, Aloysio. E fiz política estudantil, comecei muito jovem, atuei desde como secundarista, através dos conselhos de classe, fui muito atuante. Depois participei também do centro acadêmico, onde, junto com outros companheiros, estivemos desde a fundação do curso de Ciência e Tecnologia na UFESA, e também aquela política estudantil que não é uma política para dentro da instituição, mas também uma política que vai para fora, uma política que procurava se envolver com as questões de mobilidade urbana, de transporte público e com o bem-estar das pessoas. Você tem ideia do orçamento da Prefeitura de Natal? Sim, tenho ideia do orçamento, sei a dificuldade que é lidar com os recursos públicos, principalmente nesse momento de crise, em que os municípios eles estão cada vez mais passando por dificuldades, e eu tenho consciência que se o prefeito ele cortar gastos, reduzir os cargos comissionados, reduzir vérbulas supérfluas, como por exemplo aluguel, nós temos casas alugadas pela prefeitura ao valor de R$12 mil por mês. Se a gente cortar esses gastos, é possível fazer uma gestão eficiente e garantir resolutividade na coisa pública. Como é que você vê a administração do Carlos Eduardo? Eu vejo uma administração que ela é toda feita olhando para o retrovisor. Tudo que Carlos Eduardo faz é comparando com Micarla, que foi vice dele. E de forma que fechou 2 hospitais para abrir um que não está funcionando corretamente. Então ele inaugurou o mercado modelo nas Rocas, mas o mercado modelo nas Rocas continua fechado. Então é um governo de faz de conta, é um governo que sempre olha para o retrovisor, compara com a gestão Micarla, mas na prática não está acontecendo, principalmente para a população de periferia e para os setores mais pobres da cidade. Você, na condição de candidato, de pré-candidato, né, de postulante à Prefeitura de Natal,
certamente você vai querer ter um diagnóstico da prefeitura, né, da administração. Você tem visitado, por exemplo, postos de saúde, a própria cidade, as praças, como é que estão, como é que está vendo? Você já tem esse diagnóstico? A gente tem construído uma plataforma que é a Somos Natal, onde a gente tem trabalhado a questão do empoderamento da população, o senso de pertencimento, e tem participado de todas as atividades relacionadas à vida da cidade. Então a gente tem ido em unidades de saúde, tem ido em escolas públicas, tem visitado mercados, feiras do município e as praças. E o diagnóstico que nós temos é que a prefeitura não está chegando na população, principalmente nos setores mais carentes, e os serviços públicos eles estão muito aquém da realidade. As escolas, além do problema das greves que os professores saíram para não prejudicar a população, também tem o problema relacionado à alimentação nos centros municipais de educação infantil. Tem também o problema relacionado à saúde no trabalho preventivo, que, por exemplo, quando estourou esse surto relacionado ao Aedes aegypti, a dengue, chikungunya, os agentes de saúde, comunitários de saúde e os agentes de endemias, eles estavam de greve. E eles tiveram o voluntarismo de abrir mão do seu direito de greve para não prejudicar a população. Enquanto prefeitos de cidades, até mesmo como Recife ou outras cidades, já estavam criando campanhas de prevenção, a prefeitura estava se negando a negociar com a categoria. Então é isso que a gente tem visto em todos os locais que a gente tem ido, é que a prefeitura ela não está chegando nos setores mais precarizados da cidade. Luiz. O seu partido, a grande bandeira do seu partido é o meio ambiente, né? Como é que você vê o choque entre o capital, que quer empreender e alega que os órgãos ambientalistas demoram muito a conceder uma licença, às vezes concede lá adiante, interdita a obra. Como é que você vê esse choque entre o capital e a legislação ambiental? Olha, a bandeira da gente é a sustentabilidade. A sustentabilidade que não é somente ambiental, ela também é econômica e social. O modelo que nós temos hoje é um modelo que degrada, destrói e não deixa nada para as gerações futuras. Por isso, nós estamos propondo um modelo de cidade, um modelo de sociedade, Luiz, onde se possa preservar o meio ambiente, preservar a vida nas suas mais diversas manifestações e, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas lucrem e que tenham a sua atividade econômica e garanta também, ao mesmo tempo, os direitos sociais das pessoas. De forma que, por exemplo, quando você vê um político ir para a televisão ou em uma palestra dizer que o IBAMA atrasa o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, mostra apenas o quanto atrasada é a nossa classe política. Porque, por exemplo, qual é o cartão postal do Natal? É o Morro do Careca, que é uma área de preservação ambiental. Sem preservação ambiental não tem Morro do Careca, sem preservação ambiental não tem turista em Ponta Negra, sem preservação ambiental não tem desenvolvimento turístico de Natal. Da mesma forma a questão de saúde, que aí já entra a sustentabilidade social, que por exemplo, hoje, os cemitérios de Natal, eles não têm a drenagem de chorume. Isso coloca em risco o lençol freático da nossa cidade. Nenhum político vai dizer isso, essa é a grande realidade. Nenhum vai mexer, porque essa é uma questão que eles, como está debaixo do solo, então eles acham, no solo, eles acham melhor esconder, acham melhor falar de ponte, de viaduto, desse tipo de coisa. Mas a realidade é o seguinte, que está correndo o risco de contaminar cada vez mais o nosso lençol freático, contaminando o nosso lençol freático, está colocando em risco toda a população de Natal, principalmente daquele que não pode comprar água mineral, como os condomínios lá de Areia Preta, onde mora o prefeito, que se abastecem com água mineral. Então, essa é a visão da gente, é que é possível desenvolver, é possível ter uma Natal avançada, ter uma Natal do século XXI,
como nós temos Estocolmo, como nós temos Helsinki, como nós temos muitas outras capitais do mundo, inclusive aqui na América do Sul, num país mais precário do que o Brasil, como a Colômbia. Você tem o exemplo de Bogotá, que foi feita uma reforma urbana profunda e melhorou a qualidade de vida da população. É isso que nós estamos querendo. Nós queremos que as pessoas entendam e que precisa romper com esse modelo oligárquico, atrasado que Natal vive, e passa a entender que nosso maior patrimônio são as pessoas e o meio ambiente. E que com essa consciência nós podemos colocar Natal no século XXI. Freitas, a Rede é um partido pequeno no Estado, praticamente sem representatividade, né? Na Câmara Municipal não tem nenhum vereador da Rede, né? Também é um partido novo, né? Foi fundado há pouco tempo. Eu queria saber como é que você vai encarar essa candidatura. Uma candidatura num partido pequeno, sem representatividade. Até agora você era um eterno desconhecido, né, da mídia, e vai enfrentar estruturas monstruosas como o prefeito de Natal, que é candidato à reeleição. Como é que você vai encarar essa candidatura? Isso não é uma aventura perigosa, não? Ótima pergunta, Pinheiro. Na realidade, uma aventura não é. Perigo, eu acho que é para quem está preso ao poder, com certeza sente que qualquer coisa é perigo. Mas essa é a primeira eleição onde nós não vamos ter o financiamento privado, o financiamento das empresas, onde nós vamos ter um limite de gasto para os candidatos, e também a primeira eleição onde o Facebook e as redes sociais elas vão estar presentes totalmente na vida das pessoas. Primeira eleição para prefeito. Então, sem dúvida, é um grande desafio. Temos um tempo muito pequeno, porque o criminoso do Eduardo Cunha, ele fez essa reforma eleitoral para banir e deixar somente partidos como o PMDB, com todo o horário de televisão, mas nós acreditamos que essa campanha, uma aventura não é, mas é um sonho. E sonho é aquilo que a gente ainda não lutou para se tornar realidade. Pode se tornar realidade, né? Quando a gente está sonhando só, é só um sonho. Como estamos sonhando juntos, então já é realidade. Estamos chegando no final do primeiro bloco, mas ainda dá para a Luísa fazer uma pergunta. Vocês têm uma nominata de candidatos à Câmara Municipal? Sim, Aloysio. Nós temos uma nominata composta por homens e mulheres de luta, pessoas da luta por mobilidade urbana, do movimento sindical, Sindicato de Polícia Federal, da pesca, dos conselhos tutelares. Então a gente está com a nossa nominata, também pessoas da universidade, tanto professores como também alunos, participantes dos centros acadêmicos. Está com a nominata diversificada, intergeracional. A gente quer também a participação dos jovens, porque a Rede tem uma diferença. A Rede não tem presidente, ela tem 2 porta-vozes, um homem e uma mulher, um jovem e um de mais idade. Da mesma forma, a Rede quer, no mínimo, 20%, 30% ou até metade com mulheres e jovens participando da nossa nominata. Bom, estamos concluindo o nosso primeiro bloco. Eu queria agradecer a presença do professor Freitas Júnior e no segundo bloco vamos entrevistar o deputado Rafael Mota. Até logo. Obrigado, Joaquim. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola, o importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende.
O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Bom, estamos retornando agora ao bloco do programa Pensando Bem. Mota, é um prazer, Rafael, tê-lo aqui. Obrigado, Pinheiro. O prazer é meu participar mais uma vez a esse programa, Pensando Bem, retornando a essa casa, qual eu fiz parte como vereador, com muito orgulho. E estamos aqui para discutir as questões de Brasília, o que tem acontecido no cenário nacional e também no cenário estadual e municipal. Luísa, a primeira pergunta é sua. Deputado, a gente sabe como começa um processo de impeachment, agora pode imaginar como termina, né? Porque, no caso presente, as pedaladas fiscais já não contam mais, né? É um processo político, é um julgamento político, e por força até do discurso que a oposição faz em torno da falta de governabilidade, né? Que o país parou, precisa mudança, né? O Ibope fala em nova eleição, que a população quer nova eleição. A minha pergunta é a seguinte: no eventual mandato Michel Temer, ele terá governabilidade? O governo Temer terá governabilidade? Olha, não necessariamente aqueles deputados federais que votaram favorável à admissibilidade do impeachment na Câmara significa que estarão ao lado do presidente Michel Temer. Existem partidos, por exemplo, como o PSDB mesmo, que já está discutindo internamente a possível não agrupamento com um possível governo Temer, né? A gente sabe, Luiz, você com o seu conhecimento, a gente sabe que, histórico inclusive, que realmente um processo de impeachment começa com uma ilegalidade e a partir daí tem os seus desdobramentos. E assim tem acontecido na Câmara e agora no Senado. Então, houve as pedaladas fiscais, nós realmente estudamos o relatório que foi direcionado pelo deputado Jeová Arantes, que foi o relator do processo da Comissão Especial de Impeachment, e vimos que realmente foram cometidos crimes de responsabilidade, de acordo com a Constituição Federal. E no momento que é uma presidente, tudo bem que o dolo não tenha sido alto, não tenha sido uma infração grave, mas qualquer tipo de ilegalidade, qualquer tipo de crime deve ser punido com alguma penalidade. E se a presidente cometeu isso, ela tem que também dar o exemplo e ser punida. E por isso que nós estamos encaminhando para o processo de impeachment, que foi, inclusive, na semana passada já resolvido na Câmara. Então, a admissibilidade foi acatada, foi encaminhada agora uma mensagem para o Senado. Sabemos completamente, Luiz, que é um julgamento que começa com uma questão criminal, com uma questão constitucional, mas o julgamento é um julgamento político. Então, o que as pessoas estão dizendo é que os políticos, enfim, a classe brasileira, tem visto que o que tem acontecido no Brasil é um aumento no desemprego. Temos quase 10 milhões de brasileiros nas ruas sem nenhum tipo de emprego. Nós temos tido os municípios brasileiros do estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente, estão praticamente quebrados, sem nenhum tipo de assistência do governo federal, com queda de FPM, com falta de recursos para poder realmente ser destinados para o estado do Rio Grande do Norte e para os municípios potiguares. A saúde pública está um caos e muitas das vezes a gente esquece que o governo federal tem participação nesse tipo de situação, na criminalidade, no que diz respeito na educação, que com os índices cada vez caindo mais. Então, é um julgamento político no final das contas, e isso vai ser apreciado pelo Senado. Inclusive, hoje, o Senado já elegeu, inclusive, acatou a indicação dos líderes partidários em relação aos nomes que vão compor a comissão especial que analisará primeiramente a admissibilidade no Senado. A posteriori será montado a comissão, e a comissão vai ter os seus trabalhos, salvo engano, 10 dias para poder elaborar um relatório, e o relator apresentar esse relatório nessa comissão, e a partir daí ser votado a admissibilidade desse processo no Senado, na comissão.
e a posterior será realmente apresentado depois em plenário esse mesmo relatório, onde os senadores haverão de apreciar por maioria simples a admissibilidade desse processo e a partir daí o afastamento da presidente durante um período de 180 dias. E durante todo esse processo será apreciado o mérito realmente em relação ao afastamento da presidente por uma maioria de 2/3 de senadores naquela casa. E esse processo é um tempo político que ainda é indeterminado, mas esperamos que seja resolvido o mais rápido possível, Luiz, porque eu digo com toda segurança que não me sinto feliz em estar vivendo esse momento no nosso Brasil. É um país que nós temos uma democracia jovem, uma democracia que tem se fortalecido com o tempo, mas nós temos aí 2 impeachment, um em 92 e agora participando de outro. Então, isso é importante para o nosso país. É assim, agora a gente tem que virar logo essa página. E a partir daí, olhar e ver que o Brasil possa voltar ao crescimento econômico, ao crescimento social e aos rumos certos da nossa democracia. Rafael, eu queria lhe parabenizar pela sua participação lá no momento da votação, né? Você foi conciso, foi direto, né? E demonstrou que é uma revelação da nossa política, apesar de jovem. Obrigado. E queria perguntar a você o seguinte: o seu nome continua sendo colocado nas redes sociais, nas conversas políticas, como um possível candidato a prefeito de Natal. Você realmente é postulante à prefeitura de Natal? Olha, eu acho que a minha história política, apesar de ser uma história, digamos assim, um pouco curta, mas eu trabalho com política há muito tempo, com o deputado Ricardo Mota, que é meu pai, e fui vereador em Natal, tive uma grande vitória aqui em Natal, sendo o segundo vereador mais votado. Fui eleito parlamentar do ano no meu primeiro ano de mandato, no meu primeiro ano de trabalho, sendo reconhecido pelos jornalistas que cobrem os trabalhos da casa. Então, recordista em número de projetos de lei nessa casa. E agora como deputado federal, onde tive também uma grande votação aqui em Natal. O que eu espero que a gente possa ter realmente no futuro da nossa cidade é uma cidade que valorize o cidadão. Porque a gente vê, Pinheiro, que nós temos aí um grupo que está há 20 anos no poder. E nós temos há 20 anos, Aloysio, os mesmos problemas. Então, quer dizer que a partir de agora, o prefeito Carlos Eduardo, com o qual eu tenho respeito, mas que vai para o 4º mandato eletivo, vai dizer que vai resolver os problemas de Natal agora, somente nesse momento. Nós temos os mesmos problemas: saneamento básico, problema de tráfego urbano, problema de mobilidade urbana, saúde pública, problema de falta de emprego para a nossa juventude, problema no que diz respeito à atenção básica na nossa educação e da saúde. Então, são problemas que a gente tem visto que o lema da administração de Carlos Eduardo tem sido o imobilismo. E isso não pode continuar. E eu, como natalense, não falo nem como candidato, como pré-candidato, como deputado federal, como fui vereador, eu falo como cidadão mesmo. Porque nós temos aí uma prioridade que foi o viaduto do Baldo. O viaduto do Baldo está há quanto tempo que Carlos Eduardo disse que ia ser prioridade na sua administração e até agora está aí, parado e atrapalhando a mobilidade urbana da nossa cidade. O Freitas mesmo falou aqui, se fecha-se 2 hospitais e abre um que não tem condições de suprir realmente a demanda desses 2, então para mim não é comemoração, não se deve comemorar. No momento que a gente tem o Mercado das Rocas, que fica 8 anos parado, e depois se inaugura com todas as pompas, com show, com pirotecnia, mas no momento está fechado, há 90 dias. O hotel lá da Via Costeira. O hotel da Via Costeira também, o esqueleto, né, que a gente vê ali da BRA, também não se chegou a uma solução. O próprio hotel Reis Magos também, que está ali, poderia ser um aparato social, um aparato turístico muito forte para o nosso município. Infelizmente está tudo imobilizado. O que tem que ser comemorado, como eu já tinha dito anteriormente, é a questão do carnaval. No momento que uma administração vê um carnaval como grande foco, como grande obra pública, isso nos deixa, de certa forma, um pouco preocupados. A gente sabe que a cultura é importante, mas eu acho que investir em educação, em saúde é muito mais importante. Luiz. Deputado, voltando à Câmara, onde você convive diariamente lá, independente do clima, do ambiente político, é possível que venha pacotes políticos emergenciais para apreciação nas 2 casas do Congresso. Você percebe que vem um mínimo de reforma tributária, ou a reforma política impensável agora. E não né? deu em nada também no nosso trabalho. Mas alguma coisa virá. Você já sente, já há consenso
a Câmara já sabe mais ou menos o que é que vem emergencialmente para ser apreciado. Por exemplo, invasão de alguns direitos trabalhistas, flexibilização, que é a palavra que se usa, a flexibilização de direitos trabalhistas, mais um passo na reforma da Previdência. Vem uns temas polêmicos para apreciação dos senhores deputados. Já percebe que... Já tivemos alguns, nós já tivemos muitos na realidade. A terceirização, nós já votamos, a redução da maioridade, começamos a apreciar a aposentadoria, a nova lei de 85/95, que está em apreciação também naquela casa. Então, são pautas bombas que têm caído. Eu acho que o nosso trabalho legislativo, nesse pouco mais de um ano que nós temos tido na frente da casa, na Câmara Federal, tem sido um trabalho muito intenso. Muito intenso. Toda semana nós temos algum projeto muito importante para se discutir naquela casa, coisa que não existia anteriormente nas outras administrações. Então, o que a gente vê, Luiz, é que realmente não se pode manter da forma que está o nosso país. Quer Dilma saindo através do impeachment ou não, ou Temer ficando ou não, tem que se ter realmente um novo pensamento em relação a como gerenciar nosso Brasil. Eu sempre defendi que a reforma política seria uma forma da gente realmente dar condições a todos disputarem e poder realmente vencer através das proposituras, das proposições de cada pré-candidato. Só que, infelizmente, a gente defendeu uma mudança realmente no sistema eleitoral brasileiro, só que, infelizmente, as mudanças foram uma mini-reforma e não foi uma reforma política plena que esperávamos que aquela casa pudesse dar de presente para os brasileiros, que resolveria uma grande parte dos problemas do nosso país. Inclusive, ganhamos aí em relação à questão do financiamento de campanha, né, que foi digamos assim, o ápice da reforma política, mas ainda é pouco porque o nosso brasileiro realmente precisa e para dar realmente legitimidade à nossa democracia. Rafael, eu perguntei sobre a candidatura, possível candidatura, mas eu não entendi bem. Você é realmente postulante ou não é? Prefeitura de Natal. Olha, Pinheiro, eu gosto demais da minha cidade. Eu amo Natal, é a cidade onde eu me criei, onde eu nasci, onde eu tenho os amigos, onde eu faço política, onde eu conheço todos os bairros dessa cidade, onde eu conheço as pessoas, onde eu converso com as pessoas, onde eu saio de cabeça erguida conversando com as pessoas. E eu quero ajudar a minha cidade, assim como tenho ajudado, como uma emenda que nós mandamos aí de quase R$1 milhão para a saúde de Natal. E esperamos que a Prefeitura consiga fazer a sua parte para poder liberar esse recurso. E eu estou aqui, eu estou à disposição para ajudar a minha cidade. Eu tenho um sonho realmente que é ajudar Natal, seja como deputado federal, seja como prefeito. A nossa ideia é realmente poder fazer com que o natalense seja mais valorizado e voltar àquela nossa cidade que nós amamos tanto, aquela cidade que nós tínhamos segurança, que nós tínhamos uma cidade mais pacata, uma cidade com menos violência. Então, assim espero e estou à disposição para poder ajudar a minha cidade. Se você decidir pela sua candidatura, poderá haver um entendimento com o governador? Certo, não vejo dificuldade nenhuma. Apoio político, diz o velho político, que apoio político sempre é bem-vindo. Eu tenho uma amizade com o deputado Fábio Faria, que eu conheci na Câmara, tenho uma amizade também com o governador, tenho total respeito. Não votei em Carlos Eduardo, não votei em Robson Faria, mas nem por isso deixo de reconhecer os méritos que devem ser reconhecidos. A gente vê uma boa intenção realmente do governador. A gente sabe que existe uma crise muito grande econômica, social, política, das instituições. Isso inclui também o governo do Estado, que tem passado dificuldades. Isso é claro e evidente, mas a gente sente a boa intenção realmente do governador Robson Faria. Aloysio, a última pergunta. Olha, me desculpe, deputado, mas está engasgado aqui, eu vou perguntar. Você não se sente constrangido vendo no trabalho, conduzindo os trabalhos da Câmara, alguém metido com processo judicial? Total. Não existe legitimidade para Eduardo Cunha presidir a Câmara dos Deputados. É um réu do Supremo Tribunal Federal que deve explicações à Justiça e a gente sabe, é público notório, que todo o processo de impeachment foi dado em retaliação em relação à Comissão de Ética daquela casa que investiga os atos do presidente da Câmara dos Deputados. Então, nós do PSB, inclusive, do nosso partido, da nossa bancada, com 32 deputados federais, temos defendido realmente que o presidente tenha um gesto grandioso e possa se ausentar dos trabalhos da casa. Nós não vemos legitimidade para que Eduardo Cunha possa, primeiro, presidir aquela Câmara e, segundo,
capitanear o impedimento da presidente Dilma. Mas nem por isso nos furtamos do nosso papel, Luiz. Votamos favorável ao afastamento, visto que se existe algum tipo de dúvida, deva ser esclarecido e no foro que deva ser realmente certo, que é ela saindo da presidência e podendo fazer sua defesa ampla e restrita. Eu queria agradecer ao deputado Rafael Mota, ao jornalista Luiz Lacerda, e dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta com o programa Pensando Bem, com novos entrevistadores e entrevistados. Boa noite. Obrigado, Luiz. Obrigado você também, Pinheiro. É um prazer sempre estar aqui. TV Câmara, a TV do povo de Natal.